meus irmãos, mais uma vez estamos juntos, dando continuidade a esse estudo do livro de Romanos, e nós estamos no capítulo 3, vamos iniciar falando sobre esse importante e crucial capítulo do livro de Romanos. Aqui Paulo começa a introduzir alguns conceitos fundamentais sobre a questão da justificação, sobre a questão da propiciação dos nossos pecados, sobre o pecado original, sobre a depravação total de toda a raça humana em função do pecado original de Adão. E são esses os tópicos importantes que capítulo 3 de Romanos vai tratar. Então eu gostaria de trabalhar com vocês, a princípio, a partir do verso 10. Verso 10, capítulo 3 de Romanos. Aqui Paulo vai estar colocando as bases do princípio da depravação total. Existe uma convicção de que a raça humana recebeu a carga do pecado original de Adão. Adão pecou e a semente do pecado foi a semente foi inoculada na raça humana. E todo ser humano nasce com a predisposição ao pecado. Inclusive aquela teoria que diz que as crianças são anjinhos e que são os adultos quem estragam as crianças, não tem sustentação bíblica. Porque o ser humano, a criança, já nasce com a predisposição ao pecado. E os pais e a sociedade, ao longo do tempo, através da educação, vão trabalhando essa questão da tendência pecaminosa para que essa criança possa no futuro se tornar um homem respeitável e possa ser introduzido na sociedade. Mas essa tendência, esse ímpeto pecaminoso já está presente em todo ser humano. E aqui Paulo fala sobre essa questão da depravação total. Lá no verso 10, ele começa dizendo assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Boca eles têm, cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconsideram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então vejam que palavras duras, palavras difíceis, mas elas retratam uma realidade, um fato. E nós podemos atestar isso por toda a história da humanidade, pela malignidade que habita dentro do ser humano, pela violência. É claro que tudo isso foi distorcido. O plano original de Deus era que o homem habitasse no jardim do Éden e tivesse uma plena e perfeita comunhão com Deus. Esse processo ele foi impedido, ele foi abortado. Todavia, quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram e caíram da presença de Deus, ao tomar aquela decisão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo para si a responsabilidade do julgamento daquilo que é certo ou errado, trazendo para si a responsabilidade de decidir sobre o seu próprio futuro. Na verdade, Adão e Eva estavam dizendo para Deus: não, eu não preciso do conselho sábio de Deus, eu posso gerir a minha própria vida. A partir daí, o homem então cai da presença de Deus e imediatamente, se não me engano, capítulo 2 de Gênesis, onde existe ali o proto-evangelho, imediatamente Deus dispara o processo de resgate desse homem. E aquele verso que fala sobre o descendente da mulher, no singular, o descendente, apontando para Jesus Cristo, aquele que haveria de vir, o que haveria de pagar a dívida do pecado. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E esta lhe feriria o calcanhar. Na verdade, Satanás
feriu o calcanhar de Jesus ali na cruz. Todavia, a sua autoridade foi destruída no sacrifício da cruz. Então, imediatamente após a queda do homem, já havia um plano de resgate. E depois, quando Adão e Eva, através do seu esforço particular, tentaram coser folhas de figueiras, como diz lá o texto bíblico, para cobrir a sua nudez diante de Deus. Depois disso, Deus cobre a nudez desses dois primeiros espécimes da raça humana com peles de animais. Ora, para que uma pele de animal possa ser usada para fazer tangas para Adão e Eva, era necessário um sacrifício. Então, um inocente precisava morrer. Uma pessoa que não tinha nada a ver com o pecado original de Adão, no caso aqui um animal, precisava ser sacrificado para que a sua nudez fosse coberta, para que o seu pecado fosse expiado. Então veja que simbologia impressionante nós encontramos logo ali no começo de Gênesis. Isso aponta para esse capítulo 3 de Romanos, que fala da depravação universal. E é nesse sentido, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, é nesse sentido que existe uma grande controvérsia entre os teólogos que defendem duas linhas principais de pensamento com relação à salvação. Existem os calvinistas que creem na predestinação, que algumas pessoas estão predestinadas à vida e à salvação, e que o livre-arbítrio não é um poder que foi delegado ao homem, mas Deus produz, segundo os calvinistas, o querer e o efetuar. O processo de salvação não é um sinergismo entre o homem e Deus. Ele é 100% operado por Deus. E, do outro lado, os arminianos, que são adeptos de Armínio, que foi um teólogo holandês, e que ele defende a tese de que é dado ao homem o poder do livre-arbítrio, ou seja, existe dentro do homem a capacidade de decidir sobre se quer a salvação ou não quer a salvação. O que os calvinistas negam, porque segundo a visão calvinista, baseado aqui no capítulo 3 de Romanos, a depravação do homem é total, é geral. Nem a sua vontade pode apontar para a salvação. Não existe poder delegado ao ser humano ou capacidade, diante dessa depravação total, capacidade de decidir pela vida. E aí, nesse sentido, segundo os calvinistas, é necessária uma intervenção de Deus para que a própria vontade do ser humano entre em sintonia com a vida, com a decisão pela vida. Então, não vamos entrar na questão, no escopo dessa discussão, não temos assim a pretensão de dizer que esse ou aquele está certo, mas adiante um pouco nós vamos colocar de uma forma mais clara essas duas visões, a visão arminiana e a visão calvinista, no que se refere à salvação. Mas continuando aqui o nosso estudo, no verso 23, ainda desse capítulo 3, Paulo novamente volta a falar sobre o pecado universal. E veja que interessante, por um único homem, a Bíblia fala sobre isso, por um único homem entrou o pecado na raça humana, através de Adão. Então todos os que descendem de Adão já têm essa informação, vamos ser assim talvez um pouco mais científicos e específicos, essa informação genética do pecado. Aliás, fazendo aqui um parênteses, eu li um livro há um tempo atrás, se não me engano, Código da Vida, escrito por Collins. Esse indivíduo, Collins, ele foi o diretor do projeto Genoma, ele é cristão, todavia é um cristão deísta. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os deístas, eles creem que Deus criou o universo, criou todas as coisas, e entregou o universo à sua própria sorte, para que as leis da natureza e a forma como Deus criou todas as coisas se autogerissem, de forma que Ele não intervém de forma significativa, diária e constante com a sua criação. Esses são os deístas. Os teístas creem que Deus criou todas as coisas e Ele sustenta a vida, Ele interage com a sua criação de forma dinâmica.
Esse Collins, escrevendo esse livro, ele foi o responsável, juntamente com a sua equipe, da codificação de toda a cadeia genética humana, de forma que todas as características que geram o ser humano podem ser mapeadas através dessa cadeia genética. As informações já estão todas lá. Inclusive a predisposição até para crer ou não crer. Segundo Collins, não estou defendendo essa tese, dizendo que isso é correto, apenas estou reproduzindo esse livro, as coisas que eu li nesse livro. Diz lá que até a capacidade de crer. Então existe um lugar na nossa cadeia genética que vai dizer se aquela pessoa que vai ser gerada, um novo ser humano, vai ter uma capacidade maior ou menor para crer. E a gente percebe isso, né, no dia a dia. Algumas pessoas são mais voltadas para aquilo que é abstrato e sobrenatural, e outras são mais voltadas para aquilo que é científico, para aquilo que é palpável. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade maior em crer no invisível e outras têm uma facilidade para crer em algo que tem comprovação concreta, científica. Enfim, isso é apenas um parênteses aqui. Mas vamos voltar ao verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, todos, sem exceção. Sendo, depois no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu quero chamar a atenção aqui para esse fato, né, de que nós fomos justificados gratuitamente. Nós não pagamos nenhum preço para termos a salvação. A salvação nos foi ofertada, nos foi dada gratuitamente. Não houve nenhum esforço humano, mesmo porque a redenção da nossa alma seria tão cara, que não haveria recursos na terra, por que não dizer no universo, para que essa redenção fosse executada. Então, esse verso 24 fala que a graça significa recebermos um presente que não tínhamos direito de receber. Receber um presente ou uma bênção a qual nós não tínhamos direito de receber. E foi gratuitamente, né? E a outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui nesse verso 24 é a palavra redenção. Então essa graça que nos foi oferecida gratuitamente, sem que pagássemos nada por ela, esse presente gratuito que recebemos, que é a salvação, ela nos trouxe a redenção. A redenção, essa palavra no original, ela era muito usada no mercado de escravos. Então a redenção ocorria quando um sujeito pagava a dívida daquele escravo e ele estava livre. O escravo estava livre para seguir a sua vida. Ou então o pagamento era feito para que aquele escravo passasse a ter um novo senhor. Era o preço por aquela vida. Então a redenção está relacionada a isso. Então essa graça que nos foi dada, esse presente gratuito que é a salvação, nos trouxe a redenção. Então todos nós estávamos dentro desse mercado de escravos, sujeitos às leis do mundo, sujeitos às leis da nossa própria carne, do inimigo, e nós fomos redimidos. Foi pago um preço para que fôssemos retirados desse mercado de escravos, e agora nós temos um outro Senhor, e não um Senhor opressor, não um Senhor que coloca sobre os nossos ombros uma pena, uma penalidade de morte e destruição, mas um Senhor que nos dá vida e nos dá a liberdade. Então esses são os pontos principais desse verso, e para a gente finalizar eu gostaria de ler também o verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, eu quero chamar a atenção aqui a palavra propiciação. O propiciatório era uma tampa feita de ouro maciço puro que cobria a arca que ficava lá no tabernáculo, aquela tenda, né, que era armada no deserto, que era o templo de adoração a Deus. Lá atrás, né, foi dado os parâmetros, né, para a construção dessa tenda móvel, já que o povo era nômade, foi dado por Moisés.
através da inspiração de Deus. E dentro dessa tenda existia um lugar, é o lugar da máxima intimidade com Deus, é o lugar santíssimo. Ali, uma vez por ano, entrava o sacerdote para fazer propiciação pelo pecado do povo. Essa tampa, que se chamava propiciatório, ela recebia o sangue do cordeiro que foi sacrificado ali fora da tenda, ali no altar do holocausto. Esse sangue era levado até esse lugar mais íntimo, no lugar santíssimo, e ele era espargido, ele era derramado sobre esse propiciatório, essa tampa. Qual o significado disso? A propiciação significa a satisfação de Deus pelo sacrifício oferecido. A propiciação significa que Deus satisfez o seu desejo de justiça, o seu ímpeto de justiça por aquele sacrifício que foi oferecido. Então, o que Cristo fez na cruz foi propiciar um pagamento pela nossa dívida, de forma que Deus se satisfez. É como se Deus olhasse para aquele sacrifício ali na cruz e dissesse: agora a minha honra foi vindicada, agora a minha justiça se satisfez com o sacrifício do meu próprio Filho ali na cruz. Então, esse propiciatório tinha essa conotação, apontava para a satisfação da justiça e da justa ira de Deus que deveria ser derramada sobre toda a humanidade mediante o pecado original de Adão. E se Deus resolvesse ali no Jardim do Éden mesmo acabar, aniquilar com a raça humana após Adão ter sido pecado, ter desobedecido a Deus, Deus seria justo se ele decidisse aniquilar com toda a humanidade. Mas Deus atendeu, na verdade, um outro atributo seu. Deus, ele é justo. Ele manifesta a sua ira quando necessário, porque ele é justo. E foi ele que criou todas as coisas. Ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele é o gestor do universo. Ele é o dono do universo. Mas ele atendeu o seu atributo também, o atributo do amor, o atributo da graça, da longanimidade. Então Deus, ele age em função dos seus próprios atributos. Talvez um dia possamos fazer um estudo, né, sobre os atributos de Deus para conhecer melhor quem é esse Deus que servimos, né? E para a gente encerrar, definitivamente encerrar, nesse mesmo verso 25, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse verso tem essa conotação, é como se Deus fosse tolerante com todos os outros pecados que foram cometidos antes da vinda de Jesus Cristo. Porque antes da vinda de Jesus não havia uma redenção efetiva. Havia o sacrifício dos animais, de uma forma didática. Deus escolheu essa forma palpável, visível, para que as pessoas ali no Velho Testamento pudessem entender, pudessem participar da redenção, do princípio didático da redenção e da salvação da alma humana através daqueles sacrifícios de animais. Tanto é que Deus disse que ele não se alegrava com o sacrifício dos animais que eram feitos, porque na verdade o sacrifício dos animais, aquele procedimento todo que era feito, não entrou no coração do judeu. Era uma coisa externa, não passou de um ritual. Aquilo que deveria fazer parte do seu interior, do seu entendimento sobre como o pecado ofende a Deus, como nós podemos ter a redenção diante de Deus, essa verdade, esse princípio não foi interiorizado pelos judeus. Tudo aquilo se transformou apenas em um mero ritual, que não produziu mudanças e transformações, né? Então esses pecados anteriormente cometidos, anteriormente no sentido de antes de Jesus, foram todos eles vindicados, propiciados na morte de Jesus. Então Deus se satisfez. Deus está com a sua justiça satisfeita, porque a dívida do pecado já foi paga. E Deus, como justo juiz, não poderia deixar de executar a penalidade do pecado, que era a morte. E ele executou a penalidade do pecado na vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo.
Terminamos aqui o capítulo 3. No próximo encontro, capítulo 4. Que Deus abençoe a todos.